TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos! Sejam muito bem-vindos ao Correio Serrano na TV. A gente chega com muita informação para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem aí na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem o nosso WhatsApp. É claro, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, né? Nosso WhatsApp, qual é? DDD 24, porque estamos em Petrópolis, 992483167. Então você flagrou alguma situação, fez foto, fez vídeo, manda pra gente. Tem alguma reclamação? Tem alguma denúncia? Conta pra gente como está a sua cidade, o seu bairro, a sua rua e nos manda pelo WhatsApp. E agora a gente vai ver como amanheceu a cidade de Petrópolis. Amanheceu bonito. Olha só, essas imagens foram feitas hoje pela manhã. Céu azul, azul e o sol dando o ar da graça. Olha só que espetáculo de céu azul hoje pela manhã. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 3 de agosto. Você confere que plataforma oferece escuta em saúde mental para jovens no SUS Digital. Você vê também que empreendedoras individuais podem ter acesso a benefícios previdenciários, desde que mantenham as contribuições em dia. Obras de recuperação na pista de descida da Serra de Petrópolis devem ser concluídas em novembro. E mais, empresas de Nova Friburgo participam de evento de moda na Colômbia. Esses e outros destaques você acompanha agora no Correio Serrano na TV. Começamos então essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Vamos para lá então. Na linha vermelha, canibalismo eleitoral, desunião do petismo fluminense prejudica votos de Lula no Rio, destaque da página 7. Ali embaixo, na manchete do nosso jornal de hoje, Michele Bolsonaro entra na eleição e, como candidata ao Senado, turbina Flávio. Caso eleita, ex-primeira-dama teria condições de continuar a cuidar do marido. Está na página 5, na coluna Magna Vita, e também na página 6, assinado por Thales Faria. Temos ali do lado também TCU investiga a obra do Rodoanel da gestão Alckmin. Está na nossa página 4. E no nosso texto legenda, Lula troca o paz e amor por porreta. Pois é, Lula na Convenção Nacional do PT em São Paulo. Mas agora a gente vai para a nossa página 13. Vamos lá para o Petropolitano, ver o que é destaque por lá. LDO mantém mínimo de 2% para obras de prevenção. Documento também prevê reforma tributária e imposto sobre bens e serviços. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, aprovada pela Câmara de Petrópolis, prevê a manutenção de no mínimo 2% da receita corrente líquida do município destinados às ações de prevenção e mitigação de desastres, que envolvem obras de contenção de encosta, estabilização de taludes, drenagem urbana e proteção de rios e córregos. Temos outro destaque ali nas Petropolitanas, na nossa coluna Cidade de Petrópolis recebe Fórum Fluminense de Trabalho.
Petrópolis sediou na última sexta-feira o Fórum Fluminense de Secretários e Gestores de Trabalho, reunindo representantes de 12 municípios do estado do Rio de Janeiro. E o encontro promoveu o debate sobre o tema Integração, Sustentabilidade e Desenvolvimento. Vamos agora para a nossa página 23, ver o que é destaque por lá. Lá no Serrano, temos o seguinte destaque: Prefeitura de Levi Gasparian deverá regularizar limpeza urbana. Decisão dá 90 dias para município regularizar serviços e iniciar cobrança. A gente tem uma reportagem completa sobre isso, sobre limpeza urbana. E ali no Correio Serrano, União Brasil oficializa a candidatura de Bernardo Rossi a deputado federal. Agora nós vamos para os nossos destaques nacionais, porque a gente tem muita notícia. O governo federal prorrogou até o dia 31 de agosto o prazo para renegociação de dívidas bancárias pelo programa... Essa matéria a gente não tem? Então vamos para a próxima reportagem. Essa reportagem a gente daqui a pouquinho volta nela, porque olha só, gente. O comércio brasileiro fechou 2024 com números expressivos. Segundo a pesquisa anual de comércio divulgada pelo IBGE, o setor formal empregou 10 milhões e 600 mil pessoas, distribuídas em 1 milhão e 600 mil empresas. A receita operacional líquida chegou a 7 trilhões e 700 bilhões de reais, reforçando a importância do comércio para a economia do país. Vamos conferir. O varejo continuou sendo o grande responsável pela geração de empregos no país. Sozinho, o segmento reuniu 7 milhões e 600 mil trabalhadores. O comércio atacadista empregou 2 milhões de pessoas, enquanto o setor de veículos, peças e motocicletas concentrou cerca de 951 mil empregos. Já comércio por veículos, peças e motocicletas, que respondeu aí por 9% do total do pessoal ocupado, paga 2,1 salários mínimos em média. As 3 atividades que mais contrataram foram os hipermercados e supermercados, com 1 milhão e 600 mil trabalhadores, seguidos pelo comércio de produtos farmacêuticos e cosméticos e pelo comércio de material de construção. Entre elas, tem o destaque de hipermercados e supermercados, não só em termos de receita, ele é um gerador de receita, é o grande gerador de receita das 37 atividades, 12% da receita líquida de vendas foi gerado dentro dessa atividade, mas também a maior parte do pessoal ocupado também se encontra dentro desse segmento. Os mais de 10 milhões de trabalhadores do setor receberam ao longo de 2024 369 bilhões e 200 milhões de reais em salários e outras remunerações. Em média, o comércio pagou o equivalente a 1,9 salário mínimo por trabalhador. O maior salário médio foi registrado no comércio atacadista, com 2,8 salários mínimos. O comércio varejista é a atividade que paga os menores salários em termos de salários mínimos, pagando 1,6 salários mínimos em média em 2024. Contrapartida, você tem o comércio por atacado, que paga os maiores salários em média, dos 3 segmentos, 2,8 salários mínimos em média. Na receita, o comércio atacadista liderou, respondendo por 48,7% de toda a receita operacional líquida do setor. O varejo vem em seguida, com 41,4%, e o comércio de veículos representou 9,9%. Entre todos os segmentos, hipermercados e supermercados tiveram a maior fatia da receita nacional, com 12% do total. O total de pessoas ocupadas do comércio em 2024 ficou em 10,6 milhões de pessoas. Desse total, aproximadamente 71% estavam alocadas no comércio varejista, Então, aí mais de 7 milhões de pessoas alocadas do comércio varejista. A pesquisa também mostra o avanço das vendas pela internet. Nas empresas varejistas de maior porte, quase 10% das receitas já vêm do comércio online.
Nas lojas de departamento, praticamente metade do faturamento já é resultado das vendas pela internet. Nós olhamos as empresas do comércio varejista e verificamos que 9,9% da receita gerada total das empresas do comércio varejista utilizam justamente a comercialização por internet como principal fonte, canal de venda. Regionalmente, o Sudeste manteve a liderança em todos os principais indicadores. A região concentrou 48% da receita bruta do comércio brasileiro e mais de 5 milhões e 300 mil trabalhadores. A economia brasileira ela está muito concentrada aqui na região Sudeste, né? Principalmente na realidade da Federação de São Paulo, que é o grande carro-chefe do país, em termos de comércio, em termos de indústria. Outro destaque da pesquisa é a ampliação da cobertura do levantamento na região Norte, que passou a incluir todas as empresas de Rondônia, Amazonas, Pará e Amapá. Para o IBGE, a mudança torna o retrato do comércio brasileiro ainda mais completo e reforça a importância de um setor que continua entre os maiores geradores de emprego, renda e movimentação econômica do país. Agora sim, a gente vai para a reportagem de dívidas bancárias, porque o governo federal prorrogou até o dia 31 de agosto o prazo para renegociação de dívidas bancárias pelo programa Desenrola Brasil. A decisão dá mais tempo para que os consumidores regularizem a situação de crédito e mantêm todas as regras do programa sem alterações. Vamos ver. O anúncio da prorrogação foi feito pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, que informou que a decisão foi tomada em conjunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A prorrogação será oficializada por meio de ato do Ministério da Fazenda, com publicação prevista até sexta-feira. Segundo o governo, o prazo adicional vai permitir que consumidores que ainda estão em negociação com as instituições financeiras possam concluir o processo de renegociação e regularizar as pendências bancárias. O ministro destacou que a medida também deve beneficiar pessoas que pretendem contratar financiamentos, já que a regularização das dívidas facilita o acesso ao crédito. Entre os beneficiados estão motoristas de aplicativo, taxistas, entregadores e caminhoneiros que pretendem adquirir veículos por meio do programa Move Brasil. Dario Durigan explicou que o prazo extra vai permitir que esses profissionais resolvam eventuais pendências com os bancos antes de solicitar o financiamento de carros, motos ou outros veículos disponíveis pelo programa. O ministro também afirmou que a prorrogação do Desenrola não terá impacto nas contas públicas. Segundo ele, não serão necessários novos aportes ao Fundo de Garantia de Operações, já que os recursos destinados ao programa são suficientes para atender à demanda prevista. As condições de funcionamento do Desenrola Brasil permanecem as mesmas durante todo o período de prorrogação. E agora a gente vai ver o seguinte, gente, uma rede ambientalista lançou o projeto Restaura Biomas, uma iniciativa que busca ampliar a recuperação da vegetação nativa em todo o país. O anúncio foi feito durante a 6ª Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, realizada em Brasília. O objetivo é contribuir para que o Brasil cumpra o compromisso de restaurar 12 bilhões de hectares de vegetação nativa até 2030. A iniciativa pretende colocar 600 mil hectares de vegetação nativa em processo de restauração, promover práticas sustentáveis em 1.200.000 hectares, reduzir o equivalente a 34 milhões de toneladas de dióxido de carbono e beneficiar diretamente 150 mil pessoas. Desse total, pelo menos 35% dos beneficiados deverão ser mulheres. Para alcançar esses resultados, o planejamento prevê o fortalecimento de políticas públicas, a ampliação dos investimentos, a estruturação das cadeias produtivas de restauração, o aprimoramento da governança e a integração de iniciativas já existentes nos territórios. O projeto também considera as características específicas dos 6 biomas brasileiros. A proposta é adotar estratégias adequadas à realidade de cada região, respeitando as diferenças ecológicas, sociais e produtivas para aumentar a efetividade das ações de restauração. Entre as ações previstas está o desenvolvimento de modelos de negócios e mecanismos financeiros para ampliar os investimentos na recuperação da vegetação nativa.
O projeto também pretende aproximar governos, empresas, investidores, organizações da sociedade civil e comunidades para fortalecer a agenda da restauração ambiental. Além disso, a estratégia prevê a execução de projetos nos territórios, o fortalecimento das cadeias produtivas de restauração, a ampliação dos mecanismos de financiamento e o apoio à implementação do Código Florestal e da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. E as estatísticas monetárias e de crédito divulgadas pelo Banco Central mostram que os juros cobrados das famílias brasileiras continuam em patamar elevado. A taxa média de juros do crédito livre para pessoas físicas chegou a 64% ao ano no mês de junho. O levantamento também aponta que a inadimplência, o endividamento e o comprometimento da renda para pagamento de dívidas continuam altos. A taxa média de juros do crédito livre às pessoas físicas alcançou 64% ao ano em junho, com alta de 1,2 ponto percentual em relação a maio e de 4,6 pontos percentuais na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Banco Central, o principal fator para esse aumento foi a elevação das taxas do crédito pessoal não consignado, que subiram 7 pontos percentuais no período. Considerando todas as modalidades de crédito, a taxa média de juros das concessões chegou a 33,4% ao ano, com elevação de 0,2 ponto percentual em relação a maio e de 1,5 ponto percentual em 12 meses. A inadimplência da carteira total de crédito do Sistema Financeiro Nacional ficou em 4,7% em junho, ou seja, estável em relação ao mês anterior, mas 1 ponto percentual acima do verificado no mesmo período do ano passado. Entre as famílias, a taxa permaneceu em 5,6%, com alta de 1,2 ponto percentual em 12 meses. No crédito livre, a inadimplência atingiu 6,2% da carteira, também estável no mês e 0,9 ponto percentual acima do registrado há um ano. Entre as pessoas físicas, o índice ficou em 7,6%, com avanço anual de 1,1 ponto percentual. O endividamento das famílias brasileiras alcançou 49,8% em maio, com redução de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, mais alta de 0,9 ponto percentual na comparação com o mesmo período do ano passado. Já o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas chegou a 28,5%, com aumento de 0,1 ponto percentual no mês e de 1,3 ponto percentual em 12 meses. Em um ano, o crédito ampliado cresceu 11,9%, com destaque para a expansão dos títulos públicos, dos empréstimos do sistema financeiro e dos títulos privados de dívida. Já o crédito ampliado às empresas chegou a 7,2 trilhões de reais, o equivalente a 54,7% do PIB, com expansão acumulada de 8,2% em 12 meses. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já com mais notícia para você. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Sociedade Brasileira de Imunizações lançou a campanha Todos contra o VSR, proteção desde o início. O objetivo é ampliar o conhecimento de gestantes e da população sobre a importância da imunização contra o vírus sincicial respiratório, bem como fortalecer o conhecimento dos profissionais da saúde sobre o tema. Segundo a entidade, o VSR é responsável por 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em menores de 2 anos de idade. De acordo com o Ministério da Saúde, foram confirmados somente neste ano 21.398 casos de síndrome respiratória aguda grave causados pelo vírus, dos quais 246 resultaram em mortes. A faixa etária de menores de 2 anos é a mais afetada. 17.081 casos e 109 mortes aconteceram no período. Entre os principais destaques da campanha de conscientização sobre a vacinação estão a conscientização sobre a vacinação da gestante, que serve para a transferência dos anticorpos produzidos já para o feto e, assim, protege a vida já na primeira semana. A ação de conscientização também inclui videoaulas para profissionais da saúde, um hot site, presença ativa nas redes sociais, com publicação de conteúdos educativos no Instagram, YouTube, TikTok e Facebook, e comunicação direta com o público-alvo via e-mail e WhatsApp. E a plataforma Pode Falar, que oferece acolhimento, escuta qualificada e orientação em saúde mental para pessoas de 13 a 24 anos, já está disponível no aplicativo Meu SUS Digital. O projeto é resultado de uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, para fortalecer o cuidado em saúde mental do SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, o serviço realiza uma média de 1.100 atendimentos por mês atualmente.
Com acesso direto pelo aplicativo, a expectativa é alcançar cerca de 11 mil atendimentos mensais. Para acessar a plataforma, basta entrar no aplicativo Meu SUS Digital e selecionar a opção Pode Falar na área de mini aplicativos. O usuário será direcionado para o Pode Falar, que funciona de segunda a sábado, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. E o atendimento pode ser anônimo, caso o paciente deseje. O primeiro contato acontece por meio de um chatbot. Nesse espaço, também são disponibilizados conteúdos simples e acessíveis sobre saúde mental que ajudam o usuário a compreender melhor suas emoções. A partir do desejo do usuário ou quando for identificada a necessidade de apoio mais direto, o sistema encaminha a conversa para o atendimento humano. O serviço ainda conta com recursos tecnológicos para identificar e priorizar situações de maior risco. Assim, uma ferramenta de inteligência artificial analisa as mensagens dos usuários que aguardam atendimento e, ao detectar indícios de risco elevado, envia um alerta imediato à equipe para que esses casos tenham prioridade. Os teleatendimentos, segundo o Ministério, são realizados por estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas, como psicologia, medicina e educação, que atuam sob supervisão de professores, recebem informação contínua e seguem protocolos específicos para cada situação apresentada. Mesmo com a nova ferramenta, a pasta reforça que, quando o sofrimento psíquico for persistente, prejudicar a rotina, os estudos, o trabalho ou as relações, ou em situações de crise, é importante ainda assim buscar o atendimento presencial. E as mulheres formalizadas como microempreendedoras individuais, as MEIs, têm direito a uma série de benefícios previdenciários garantidos pelo INSS. Entre eles estão a aposentadoria por idade, o salário maternidade, os benefícios por incapacidade temporária ou permanente e a proteção aos dependentes. Para ter acesso a esses direitos, é necessário manter as contribuições previdenciárias em dia e cumprir os requisitos específicos de cada benefício. Para a aposentadoria por idade, a microempreendedora precisa ter 62 anos e pelo menos 15 anos de contribuição à Previdência Social. Já os benefícios por incapacidade temporária ou permanente exigem, em regra, 12 contribuições mensais e a comprovação da incapacidade para o trabalho após a avaliação médica do INSS. A carência é dispensada em casos de acidente e nas demais situações previstas em lei. O salário maternidade é outro direito garantido às mulheres MEI. Nesse caso, não há exigência de número mínimo de contribuições, mas a trabalhadora precisa manter a qualidade de segurada. O benefício é pago por 120 dias nos casos de parto, adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Em caso de aborto espontâneo ou nas situações previstas em lei, o pagamento é feito por 14 dias. A cobertura previdenciária também garante proteção aos dependentes da microempreendedora. Em caso de morte, os familiares podem ter direito à pensão, desde que sejam comprovadas a qualidade de segurada da MEI e a condição de dependente na data do óbito. O benefício não exige carência, mas o tempo de recebimento varia de acordo com a legislação e o perfil do beneficiário. Outro benefício previsto é o auxílio reclusão, destinado aos dependentes da segurada de baixa renda recolhida à prisão em regime fechado. Nesse caso, é necessário que a microempreendedora tenha realizado pelo menos 24 contribuições mensais, além de atender os demais requisitos legais. Para garantir todos esses direitos, a orientação é manter em dia o pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional. Em regra, a qualidade de segurada é mantida por até 12 meses após a última contribuição. Quando todo o histórico contributivo é como o MEI, o valor dos benefícios corresponde a um salário mínimo. Caso a segurada tenha contribuições em outras categorias, o valor poderá ser maior. Para destacar que a situação previdenciária pode ser consultada pelo Meu INSS ou pela Central de Atendimento 135. E o presidente Lula sancionou na última quarta-feira 2 leis de proteção e apoio às mulheres. A primeira prevê o pagamento automático da pensão alimentícia por Pix, que ficou apelidado de Pix Pensão. A segunda lei determina a divulgação em larga escala do Ligue 180, o serviço telefônico de denúncias de violência contra a mulher.
A lei do Pix Pensão determina que o pagamento mensal da pensão alimentícia seja depositado na conta da pessoa beneficiária quando o desconto em folha não for possível. De acordo com o texto legal, o valor da pensão pode ser transferido pelo banco automaticamente da conta do devedor para a conta do credor. Já o serviço Ligue 180, de acordo com a nova lei, deve ser divulgado pelo governo federal em meios de comunicação de massa e locais públicos e privados de grande circulação de pessoas, tais como escolas, casas de espetáculos e outros locais de diversão. Órgãos públicos, hospitais e meios de transporte também devem ser utilizados. O presidente da República também assinou 2 decretos relacionados ao projeto Mulher Segura, que visa fortalecer a capacidade do Estado brasileiro de prevenir, monitorar e enfrentar a violência contra a mulher, regulamentando a alteração recente da Lei Maria da Penha, que, dentre outras previsões, estabeleceu a possibilidade de monitoração eletrônica dos agressores. E o Ministério da Educação divulgou o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, para o segundo semestre deste ano. Os estudantes pré-selecionados devem completar a inscrição até o dia 4 de agosto, amanhã. Nesta edição, o programa oferece mais de 75.500 vagas para o segundo semestre e registrou mais de 127 mil inscritos em todo o país. Ao todo, o processo seletivo recebeu 127.175 inscrições, que geraram mais de 315 mil opções de curso, já que cada candidato pode escolher até 3 alternativas. As mulheres representaram 67,5% dos inscritos, enquanto os homens corresponderam a 32,5%. Mais de 72 mil candidatos se autodeclararam pretos ou pardos, além da participação de 666 indígenas, 1.808 quilombolas e 5.248 pessoas com deficiência. A região Sudeste foi a segunda com maior número de inscritos, somando 42.455 candidatos na primeira opção de curso, ficando atrás apenas do Nordeste, que registrou 51.540 inscrições. Entre os estados, São Paulo liderou o número de candidatos, com 17.958 inscritos, seguido pela Bahia e por Minas Gerais. O Rio de Janeiro aparece entre os 5 estados com maior procura pelo programa, com 9.209 inscritos, considerando a primeira opção de curso. Os cursos mais procurados pelos candidatos foram Medicina, com mais de 50 mil inscritos, Direito, Psicologia, Enfermagem e Odontologia. Para participar do FIES, é necessário ter feito alguma edição do Enem a partir de 2010, ter obtido média igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a redação e não ter participado como treineiro. Além disso, o candidato precisa comprovar renda familiar bruta mensal de até 3 salários mínimos por pessoa para obter o financiamento. Os candidatos que não foram pré-selecionados na chamada única serão incluídos automaticamente na lista de espera, que terá convocações entre os dias 7 de agosto e 24 de setembro. O Ministério da Educação alerta que todos os inscritos devem acompanhar os prazos e cumprir as etapas previstas no edital para não perder a oportunidade de garantir o financiamento. Nesta edição, o FIES também mantém o FIES Social, que reserva 50% das vagas para estudantes inscritos no Cadastro Único com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa. Esses candidatos podem obter financiamento de até 100% das mensalidades, desde que atendam os critérios estabelecidos pelo programa. E o estado do Rio de Janeiro fechou o mês de junho com um saldo positivo na geração de empregos formais. Segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, foram criadas 16.856 novas vagas com carteira assinada no mês. Com esse resultado, o estado acumula 58.651 postos de trabalho gerados no primeiro semestre de 2026. De acordo com o levantamento do Observatório do Trabalho, todos os 5 grandes setores da economia apresentaram um saldo positivo em junho. O setor de serviços foi o principal responsável pela geração de empregos, com 12.760 novas vagas.
Em seguida, aparecem o comércio, com 2.351 postos de trabalho, e a construção, que registrou saldo de 763 vagas. Entre os municípios fluminenses, a capital foi a que mais gerou empregos no período, com 7.580 novas vagas. Na sequência, aparecem Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Campos dos Goytacazes e Barra Mansa. O salário médio real de admissão no estado do Rio ficou em R$ 2.358,97. As mulheres foram responsáveis por 53% das novas contratações, enquanto os homens ocuparam os outros 47% das vagas criadas. Na análise por faixa etária, os jovens entre 18 e 24 anos foram os mais beneficiados, com 9.440 novos postos de trabalho. Já em relação à escolaridade, a maior parte das contratações foi de trabalhadores com ensino médio completo, que somaram 12.753 admissões. Os dados fazem parte do novo CAGED, um levantamento mensal do Ministério do Trabalho e Emprego que acompanha a movimentação do mercado formal no país. No caso do Rio de Janeiro, o resultado de junho reforça o crescimento do emprego com carteira assinada ao longo do primeiro semestre, com destaque para o desempenho do setor de serviços, que continuou sendo o principal motor da geração de vagas no estado. E a arrecadação das receitas federais alcançou 264 bilhões de reais em junho deste ano, com um crescimento real de 7,7% em relação ao mesmo mês de 2025, já descontada a inflação. No acumulado do primeiro semestre, as receitas somaram cerca de 1,58 trilhão de reais, avanço real de 6,6% na comparação com os 6 primeiros meses do ano passado. Segundo a Receita Federal, do total arrecadado em junho, 255,3 bilhões de reais correspondem às receitas administradas pela Receita Federal. Entre os fatores que contribuíram para o resultado estão o comportamento favorável dos principais indicadores econômicos que afetam a arrecadação, como a atividade econômica, a massa salarial e as importações. Entre os principais números divulgados pela Receita Federal estão os 264,4 bilhões de reais em arrecadação total no mês de junho, o crescimento real sobre o mês de junho de 2025 de 7,7%, a arrecadação acumulada de janeiro a junho de cerca de 1,587 trilhão de reais e o crescimento real no semestre de 6,6%, além das receitas administradas pela Receita Federal em junho, que atingiram 255,3 bilhões de reais. Vamos fazer um intervalo? A gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já já com mais notícia para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI.
Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha só, gente, a concessionária Elovias informou que está intensificando as obras de recuperação da pista de descida da Serra de Petrópolis, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego em um dos trechos mais movimentados da BR-040. A previsão da Elovias é de que essa primeira fase de recuperação da descida da Serra de Petrópolis esteja concluída até o mês de novembro deste ano. As equipes da concessionária Elovias atuam de segunda-feira a sábado na descida da Serra de Petrópolis em trechos delimitados e com planejamento operacional, com o objetivo de reduzir os impactos no tráfego. Atualmente, 2 frentes de trabalho operam simultaneamente na pista de descida da Serra de Petrópolis. Uma delas é responsável pela reconstrução das placas de concreto que apresentam trincas profundas ou desgaste acentuado, enquanto a outra executa a microfresagem do pavimento com o objetivo de corrigir irregularidades e melhorar as condições de trafegabilidade. O processo de microfresagem é utilizado para corrigir irregularidades e melhorar o nivelamento do pavimento. Antes da intervenção, é realizado um escaneamento a laser da pista, com um veículo equipado com sensores que percorre a rodovia e produz um mapeamento digital de alta precisão. Esse levantamento permite identificar ondulações, desníveis e imperfeições milimétricas, que nem sempre são perceptíveis a olho nu. Para reduzir os impactos das obras e garantir a segurança dos usuários, a concessionária reforçou a sinalização nos trechos em intervenção, inclusive aos domingos e feriados, quando não há equipes trabalhando no local. Mesmo nesses períodos, as áreas permanecem interditadas porque o pavimento pode estar removido em processo de concretagem ou no período de cura do concreto aplicado. Nessas condições, a liberação da pista ao tráfego poderia comprometer a qualidade do serviço e representar riscos à segurança dos motoristas. E olha só que bacana, gente, 5 empresas de Nova Friburgo participam de um evento de moda em Medellín, na Colômbia, na última semana. A iniciativa faz parte da Missão de Negócios Internacionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. A participação das empresas friburguenses reforça o potencial competitivo do polo de moda íntima e vestuário do município serrano no cenário internacional, além de representar uma importante iniciativa para ampliar a presença das marcas brasileiras em mercados latino-americanos.
A Colômbia Moda 2026 ocorreu na última semana em Medellín e é considerada uma das principais feiras de moda da América Latina. A participação de empresas de Nova Friburgo aconteceu através da Missão de Negócios Internacionais, promovida pela Firjan, pelo Sindicato das Indústrias de Vestuário de Nova Friburgo e pela Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção. Foi um convite a prospectar um mercado diferente dentro da América Latina, né? Um povo que está muito próximo da gente, países que estão muito próximos da gente, que faz a gente pensar em oportunidades de crescimento. Esta é a primeira participação em uma feira internacional para o setor confeccionista da região serrana do Rio de Janeiro. Nova Friburgo é um dos principais polos de moda íntima do Brasil e a cidade tem 5 empresas participantes no evento. A ação integra os planos da Firjan para fortalecer a expansão dos negócios da indústria da moda fluminense. O objetivo é promover conexões comerciais e ampliar a visibilidade das empresas da região. Moda íntima, moda praia, moda fitness, e estamos na principal vitrine da América Latina, que é a Colômbia Moda. Uma feira de referência, tanto para o mercado nacional da Colômbia, mas de toda a América Latina, Estados Unidos, Europa, Ásia. São mais de 12 países representados aqui na feira. A Colômbia Moda reúne marcas, compradores, distribuidores, representantes comerciais e profissionais do setor de diversos países. A feira cria oportunidades para a geração de negócios, ampliação de mercados e desenvolvimento de parcerias estratégicas. A brasilidade está sempre presente, a gente nota como os compradores se identificam com a nossa modelagem, com o tipo de produto, com a cara do Brasil. E agora a gente vai falar sobre algo que aconteceu bem no sábado, em meio àquele tumulto ali, Festival do Chocolate, trânsito para tudo quanto é lado. Gente, um ônibus da empresa Turpe Transporte, tinha que ser, né? Turpe Transporte pegou fogo na manhã de sábado, bem ali na Avenida Ipiranga, em um local bem próximo à Catedral São Pedro de Alcântara, no centro de Petrópolis, na ilha ali, entre um supermercado e a Catedral São Pedro de Alcântara. Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram que ser acionadas. Elas foram acionadas ali por volta de 11h20 da manhã para combater as chamas e, graças a Deus, apesar da intensidade do incêndio, ninguém ficou ferido. A gente vai saber todos os detalhes desse acidente que aconteceu no sábado, em pleno sábado de manhã, o horário assim de pico de trânsito por conta do Festival do Chocolate, que estava acontecendo em Petrópolis, muitos turistas, muitos ônibus de turismo, as pessoas, os petropolitanos também indo e vindo. Imagina como não ficou o trânsito, né? Quem traz todos os detalhes é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está na redação e fala com a gente agora. Toledo, bom dia. Que incêndio, hein? Bom dia, Roberta. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. A gente vai acompanhar agora as imagens desse incêndio no ônibus que aconteceu aqui em Petrópolis na manhã de sábado. As imagens realmente impressionam e, como você falou, causou bastante trânsito aqui na região do centro da cidade, principalmente por conta do Festival do Inverno, que já está com as ruas Alfredo Pachá e Padre Siqueira com sentido alterado e interditado, e causou bastante trânsito aqui na região. Mas olha, de acordo com a Prefeitura de Petrópolis, as equipes trabalhavam no isolamento da área e no desvio do trânsito para garantir a segurança de motoristas e pedestres durante o trabalho do Corpo de Bombeiros. O incêndio chamou a atenção de quem passava pelo centro da cidade por causa da grande quantidade de fumaça. As chamas consumiram o ônibus e o combate ao incêndio exigiu a interdição do trecho da Avenida Ipiranga. O trânsito precisou ser desviado enquanto as equipes atuavam no local e até que a situação fosse controlada. Até o momento, a causa do incêndio não foi informada e a empresa apura o que provocou o fogo no veículo. Apesar da intensidade das chamas, vale destacar que a ocorrência terminou sem vítima. Volto com você, Roberto. Toledo, muito obrigada pelas suas informações. Importante agora e importante também nós da imprensa ficarmos em cima da prefeitura, porque afinal de contas a Turpe está sob intervenção da prefeitura.
E tem um imbróglio jurídico grande aí, a prefeitura precisou intervir para que a justiça não recolhessem os ônibus, porque o financiamento, o banco que financiou os ônibus, vários ônibus da Turp, esses ônibus estavam com busca e apreensão, porque a empresa não pagou o financiamento, o banco quer o bem de volta. A prefeitura teve que intervir e pedir judicialmente que não houvesse essa busca e apreensão para a população não ficar sem ônibus, e aí vem esse incêndio. Então, tudo tem que ser bem apurado, a gente vai ficar em cima aí da prefeitura, porque a Turp está sob intervenção, né, para a gente ver quais as causas realmente desse incêndio, porque poderia ter atingido alguém, né? Não só o fogo, mas a fumaça, graças a Deus, não atingiu ninguém. Toledo, muito obrigada pelas suas informações, bom trabalho para você aí. E a gente vai continuar aqui na Fechada, porque olha só, o Ministério Público do Estado do Rio obteve uma decisão que obriga o município de Nova Friburgo a garantir o fornecimento regular de alimentos. Deixa eu ver aonde que é, ou passa o TP aqui, ou eu vejo aqui. Fornecimento regular de alimentos da Casa de Acolhimento Vila Sorriso. De acordo com a sentença, o município deverá fornecer gêneros alimentícios diversos, adequados e equilibrados para que sejam preparadas e servidas regularmente as refeições destinadas para as crianças e adolescentes acolhidos na unidade. Vamos ver. De acordo com a decisão, o município de Nova Friburgo deverá fornecer gêneros alimentícios diversos, adequados e equilibrados. O objetivo é que as refeições destinadas para crianças e adolescentes acolhidos na Casa de Acolhimento Vila Sorriso sejam servidas regularmente, sob pena de multa diária de R$1.000. A decisão confirma a tutela de urgência anteriormente concedida em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Nova Friburgo. O Ministério Público demonstrou que durante as inspeções realizadas na Casa de Acolhimento Vila Sorriso, foram constatadas falhas recorrentes no fornecimento de alimentação. Segundo o MP, o estoque de itens básicos era insuficiente e o fornecimento de proteínas era irregular. Na audiência, o juízo reconheceu a descontinuidade do fornecimento de alimentação adequada, o que compromete a segurança alimentar dos acolhidos. A decisão ressalta que cabe ao município assegurar condições dignas de acolhimento em observância ao princípio da prioridade absoluta previsto na Constituição Federal e às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo esclareceu que a sentença recente apenas confirma uma tutela de urgência concedida em 2023, no âmbito da ação civil pública sobre o fornecimento de alimentos à Casa de Acolhimento Institucional Vila Sorriso. Segundo o Executivo, a questão teve origem em 2023, quando a empresa então contratada para o fornecimento de proteínas solicitou um realinhamento de preços. Ainda de acordo com a Prefeitura, devido à instrução inadequada do pedido pelo fornecedor, a solicitação foi indeferida pela administração municipal, o que levou a empresa a interromper o abastecimento de forma ilícita e sem aviso prévio. Um novo processo de licitação foi concluído e, desde então, a entrega de proteínas e de todos os demais gêneros alimentícios ocorre de maneira contínua e regular, garantindo pleno atendimento e a nutrição dos acolhidos, sem qualquer prejuízo à rotina da instituição. Vamos agora à previsão do tempo para esta segunda-feira, que marca o início de mais uma semana. E a boa notícia é que não há previsão de chuva para nenhuma das cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a semana começa com sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu continua com muita nebulosidade, mas sem chuva. As temperaturas vão variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus.
Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu permanece com muitas nuvens. As temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 23 graus. Já em Petrópolis, o tempo também será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu segue com muitas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 23 graus. E agora, no centro-sul fluminense, em Paraíba do Sul, o dia também será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu continua com muitas nuvens. As temperaturas, como de costume, mais elevadas na região, variam entre mínima de 12 e máxima de 27 graus. Já em Três Rios, o tempo segue o mesmo padrão. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite haverá muitas nuvens e as temperaturas vão variar entre mínima de 12 e máxima de 27 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Desejo a todos um excelente início de semana e até a próxima. E olha só, gente, a Casa Firjan recebe até o mês de outubro a exposição O Brasil na Garrafa, Cachaça, Identidade, Cultura e Tecnologia. Realizada pela Firjan SESI e pela Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio, a exposição celebra o produto industrial fluminense considerado de alto padrão. Nós queremos mostrar essa riqueza do produto, né? Essa história e essa história da cultura da cachaça. A exposição O Brasil na Garrafa, Cachaça, Identidade, Cultura e Tecnologia, promovida pela Firjan SESI e pela Associação dos Produtores de Cachaça do Estado do Rio de Janeiro, faz referência ao produto reconhecido internacionalmente como parte da identidade do povo brasileiro. A cachaça é tida como patrimônio cultural do país e é produzida no Brasil desde o período colonial. Desde os primórdios da colonização que se produz cachaça. A cultura canavieira no Brasil é muito forte. Então, se você olha a história e se você examina a cultura, você vai encontrar essa expressão. Exibida até o dia 4 de outubro, a exposição busca destacar a cultura e a importância da cachaça para o Brasil e para o estado do Rio de Janeiro. Nós sistematizamos lá na APACERJ uma série de conhecimentos, tanto históricos quanto culturais, a respeito da cachaça. Você conta a história do Brasil, conhecendo ali a história da cachaça. A presidente da associação destaca a expressividade do setor no estado do Rio de Janeiro, que mesmo não sendo o maior do país em números, possui reconhecimento nas comunidades nacional e internacional. O estado do Rio de Janeiro é reconhecido hoje como um território da cachaça de qualidade. E esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há anos, com apoio de muitas entidades. Na Casa Firjan, a exposição percorre dimensões simbólicas da cachaça, como gastronomia e coquetelaria, literatura e música, medicina popular, rituais religiosos e festas, rótulos e cultura visual, tendências atuais no mercado que consolidam como produto premium e protagonismo feminino na indústria. O evento acontece na Casa Firjan com entrada gratuita. Para visitar, basta comparecer à Rua Guilhermina Guinlé, número 211, em Botafogo, no Rio de Janeiro, de terça a domingo, das 9 horas da manhã até às 6h30 da tarde. Bacana, né? Vale muito a pena conferir. E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã e eu espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.